Muito bom dia, boa tarde, boa noite a quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas deste dia 30 de agosto, segunda-feira. Muito bem-vindos a quem se junta a nós. Eu sou a Mayra de La Salette. Hoje, 30 de agosto, é o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimento Forçado. De acordo com a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução de dia 18 de dezembro de 1992, como um corpo de princípios para todos os Estados, um desaparecimento forçado ocorre quando, e eu cito, as pessoas são presas, detidas ou sequestradas contra a sua vontade ou de outra forma privadas da sua liberdade por funcionários de diferentes ramos ou níveis de governo ou por grupos organizados ou indivíduos privados agindo em nome de ou com o apoio direto ou indireto, consentimento ou aquiescência do governo, seguida de recusa em revelar o destino ou paradeiro das pessoas em causa, ou recusa em reconhecer a privação da sua liberdade, o que coloca tais pessoas fora da proteção da lei. Fim de citação. Portanto, hoje é Dia Internacional para a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado. E é uma resolução que está muito relacionada com detidos políticos, pessoas que são desaparecidas por motivos políticos, especialmente. E esta resolução foi implementada no dia 18 de dezembro de 1992. Neste dia 30 de agosto, os principais destaques que marcam esta segunda-feira, em Moçambique, filho de Armando Guebuza, antigo presidente do país, é ouvido em tribunal. Em Angola, 10 jornalistas intimados acusados de crimes de imprensa. Na Guiné-Bissau, aliás, a doutora Magda Rubalo, ela é alta comissária para a saúde, reconhece que as medidas restritivas da Covid-19 têm impacto negativo, mas pede paciência. E antes de eu ir ao desenvolvimento das notícias, vou aproveitar e fazer aqui o que eu peço sempre e, portanto, vou fazer também. Vou partilhar o nosso programa no meu Facebook, de maneiras que mais gente possa ver e convido-os a fazer o mesmo, a partilharem também o programa. Lembro que nós continuamos a transmitir a partir dos nossos estúdios improvisados, portanto, não estamos na Voz da América, mas sim cada um de nós, todos os dias da semana, da segunda à sexta-feira, portanto, os dias úteis, nós apresentamos o programa Washington Fora de Horas, um programa de 30 minutos com notícias do mundo e também da nossa África lusófona. Portanto, eu vou aqui partilhar e peço desde já desculpa, porque quando eu faço isto, o que acontece é que toda a câmara mexe, uma vez que o meu teleponto, a minha câmara, tudo é a mesma máquina, isto devido naturalmente ao facto de estarmos a partilhar, aliás, de estarmos a transmitir a partir das nossas casas e não dos estúdios da Voz da América, devido à pandemia da Covid-19. Quem é que eu já vejo aqui? Vejo o Mohamed Hashimo Kasso Chitara, a partir de Moçambique, está em Maputo. Maria Moisés, boa tarde, muito boa tarde. E temos aqui também o Cesartino Xangadeia. E muito obrigada, Cesartino, por estas palavras tão simpáticas que me dirige. Vamos então ao desenvolvimento das nossas notícias neste dia 30 de agosto. Em Moçambique, o filho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, está a ser ouvido hoje no julgamento das dívidas ocultas que decorre em Maputo. Nas suas primeiras respostas, Ndambi Guebuza disse que não esteve envolvido na concepção do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva. Entretanto, o juiz Efigênio Batista confrontou-o com e-mails que ele teria trocado com António Carlos do Rosário e Teófilo Nhangumele sobre a alteração do valor do projeto. Ainda assim,
A resposta do réu continuou a ser, e eu cito, não estive envolvido e não confirmo a recepção dos e-mails. Fim de citação. Dhambi Guebuza confirma que esteve em Abu Dhabi, nos escritórios da Privinvest, em busca de oportunidades de negócio, mas não na companhia de Teófilo Nhangumele nem de Carlos do Rosário. O filho do antigo presidente Guebuza, que continua a ser ouvido, não confirma que tenha custeado as viagens para Abu Dhabi e nega ter trabalhado para a Privinvest. Na nossa emissão de rádio nós vamos ter atualização sobre o julgamento. Na nossa página, aliás, em www.voaportugues.com, nós temos muitas reportagens sobre o julgamento. Temos reportagens em vídeo, temos também reportagens em áudio e em texto. Portanto, pode acompanhar o julgamento das dívidas ocultas consultando o nosso website www.voaportugues.com. E em Angola, os jornalistas deram no sábado um novo voto de confiança a mais um mandato de Teixeira Cândido à frente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e eles dizem-se expectantes. O secretário-geral diz que vai lutar para a valorização da classe e condena desde já a quantidade de processos crime contra a classe que para ele inibe o exercício de profissão. Mais de 10 jornalistas angolanos foram intimados pela Procuradoria-Geral da República e Serviço de Investigação Criminal acusados de crimes de imprensa. O mais recente é Oscar Tito, jornalista da Rádio Eclésia, na província do Kwanza Sul, arrolado no caso que envolve uma reportagem sobre a demissão do antigo presidente da Comissão Provincial Eleitoral do Kwanza Sul, Moraes António, que, segundo a notícia, demitiu-se devido a fotos suas publicadas nas redes sociais. Mariano Braz, jornalista e diretor do jornal O Crime, que enfrenta igualmente um processo judicial, felicita Teixeira Cândido e apela a uma maior defesa do Sindicato dos Jornalistas Angolanos a favor dos jornais privados. Braz diz também ser necessária uma maior defesa dos jornalistas que estão sob pressão judicial. Lucas Pedro, outro jornalista acusado na justiça, apela a mais denúncias contra as violações e abusos à imprensa. Para Capita Inga, jornalista da televisão comunitária TV Zinga, também arguido, diz ter-se sentido abandonado pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos e defende uma melhor representatividade da classe. Entretanto, o secretário-geral prometeu anualmente publicar um relatório espelhando a situação da liberdade de imprensa no país. E ainda em Angola, o secretário executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, inicia hoje uma visita de trabalho a Luanda, que terá a duração de quase 3 dias, com a agenda a ser marcada por um encontro com o presidente João Lourenço, onde a questão da mobilidade interna na comunidade lusófona é considerada no topo das prioridades, como de resto o demonstra o acordo assinado em Luanda. Uma das questões mais antigas que permanece em cima da mesa no âmbito da evolução da organização, que integra 9 países, é a mobilidade de pessoas e bens, e esse é precisamente um dos temas principais da agenda de Zacarias da Costa nesta visita a Luanda. No encontro que vai manter com o presidente João Lourenço, o Zacarias da Costa deverá analisar os primeiros meses do seu mandato, definir com a liderança angolana o plano de ação e delinear a estratégia para conduzir a organização nesta fase ainda muito marcada pela pandemia da Covid-19. Ainda em Angola, em Malange, 25 crianças de mães seropositivas nasceram livres do VIH-Sida na província angolana nos primeiros 6 meses deste ano. Mais de 5.000 pessoas vivem com a doença nesta região do país, das quais cerca de 200 grávidas estão integradas no programa Nascer Livre para Brilhar, que tem a chancela da Primeira-Dama da República de Angola. Supervisora do Programa Provincial de Luta contra a Pandemia em Malange, Maria Luciano Futa, diz que essas crianças são fruto do trabalho que as enfermeiras dos centros de saúde têm feito. 45 pacientes abandonaram a terapia no referido período, entre mulheres e homens adultos, incluindo crianças órfãs, cujos parentes desistiram. Na nossa emissão de rádio teremos uma reportagem com pessoas que seguem o tratamento e têm uma vida normal.
Antes de continuarmos com as notícias, vamos falar da Guiné-Bissau, da situação da Covid-19, vamos falar do furacão Aida aqui nos Estados Unidos. Naturalmente, vamos falar também do Afeganistão e temos ainda aqui um acordo da lei eleitoral em São Tomé e Príncipe. Mas antes disso, vamos ver quem é que se ligou entretanto a nós. Quem está connosco, temos Cristóvão Cambula, de Moçambique, Keda Al, eu acho que estou a dizer bem o nome do Keda, ele está a falar a partir do Reino Unido. Tilson John Sábio, ele é Chico Lomoenho Manuel António, escreve a partir do Quando Cubango, no município do Menong. Fala-nos de longe o Tilson Sábio, ou o seu nome, pelos vistos, é Chico Lomoenho Manuel António. O Léo Andaleu está de férias em San Juan, Puerto Rico, portanto, continuação de boas férias para o Léo. E Cesartino Xangadeia diz, deseja uma ótima tarde neste lindo dia laboral. Pois é, Cesartino, o interessante é que aqui é de manhã, são agora 9h45 da manhã. Muito obrigada e uma continuação de boa tarde para si também. Luís Ramistone Gemusse Múria, a partir do Niassa, em Moçambique. Bonifácio Assane, muito boa tarde também para o Bonifácio. E temos aqui Sebastião Domingos Simão, que deixa votos de muita paz para o mundo inteiro e uma boa segunda-feira abençoada. Muito obrigada pela sua mensagem também. Muito obrigada a todos os Washington foradenses que se juntam a nós de segunda a sexta-feira, normalmente das 9h30 da manhã de Washington DC às 10 da manhã, portanto são 30 minutos de notícias. Às vezes nós esticamos um bocadinho porque a conversa anima, e pelo que agradeço mais uma vez essa companhia que vocês sempre nos dão aqui para que as nossas notícias sejam mais interessantes, especialmente nesta fase de pandemia em que nós continuamos a transmitir a partir de casa a maior parte dos nossos programas. Como eu dizia, na Guiné-Bissau, a alta comissária para a Covid-19, a doutora Magda Rubalo, reconheceu que as medidas adotadas no Decreto de Estado de Calamidade à Saúde Pública não são fáceis e têm impacto negativo nas vidas das pessoas, mas pediu compreensão e paciência por parte da população guineense. Numa mensagem em áudio divulgada pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Presidência da República, no âmbito de uma reunião que o chefe de Estado, Umaru Sissoko Embaló, e outros responsáveis tiveram, Magda Rubalo afirmou que a situação da Covid-19 na Guiné-Bissau é demasiado grave, associada ainda ao surgimento da variante Delta, lembrando que a terceira vaga da doença é muito pior do que as duas primeiras vagas. A alta comissária informou que neste momento há 40 pessoas internadas pela Covid-19 e a capacidade de internamento e tratamento de casos da Covid-19 no país é pequena. A médica lembrou também que o sistema sanitário do país é frágil e que essas medidas são para proteger a vida de cada guineense e são também para proteger a saúde de cada guineense. Pois bem, essas são as notícias que nos chegam da Guiné-Bissau, que tem este estado de calamidade declarado e que as autoridades reconhecem que são medidas difíceis, mas que é preciso cumpri-las para contornar aqui a propagação do coronavírus, especialmente agora com a variante Delta. Aqui nos Estados Unidos, o furacão Aida passou a tempestade tropical, mas ainda está a causar um impacto poderoso em Nova Orleans e regiões próximas. O Centro Nacional de Furacões diz que o Aida é responsável por tempestades perigosas, ventos prejudiciais e inundações repentinas no sudeste do Louisiana e no sul do Mississippi. A empresa de energia que fornece eletricidade para Nova Orleans disse em comunicado no domingo, e eu cito, como resultado da intensidade catastrófica do furacão Aida, todas as 8 linhas de transmissão que fornecem energia para a área de Nova Orleans
estão atualmente fora de serviço. A energia não será restaurada esta noite, mas continuaremos a trabalhar para remediar. Fim de citação. E de acordo com o site NOLA.com, que é o site da cidade de Nova Orleans, a cidade está completamente sem energia e consertar o problema pode levar dias, mas potencialmente muito mais, porque uma das torres usadas para fornecer energia à cidade caiu no rio Mississippi. A queda de energia também afetou partes do Mississippi. Entre Louisiana e o Mississippi, mais de 1 milhão de clientes estão no escuro. Há 16 anos, dia 29 de agosto de 2005, o furacão Katrina atingiu a costa de Louisiana como uma tempestade de categoria 3. Katrina foi responsabilizada por 1.800 mortes, rompimentos de diques e enchentes devastadoras em Nova Orleans. O sistema de diques federais da cidade foi aprimorado desde então e o governador de Louisiana, John Bel Edwards, prevê que os diques vão aguentar esta nova tempestade. Então, estas são algumas das notícias aqui no que toca às catástrofes naturais que estão a atingir os Estados Unidos nestes últimos dias. Antes de nós continuarmos com o desenvolvimento das nossas notícias, o Cesartino diz que, exato, o seu fuso horário em Moçambique marca 15h46. É verdade, temos algumas horas de diferença. Luís Ramistoni Gemusse Moria diz que gosta da voa. Muito obrigada. Ezequiel Lourenço, ele diz que o coronavírus aqui no Brasil já matou mais de 500 mil de pessoas. Braima Candé diz boa tarde. Temos também Jorge Correia, ele diz olá conterrânea, boa tarde de Bruxelas. É verdade, nós partilhamos aqui o mesmo país de nascimento, quiçá a mesma cidade, não sei. Bonifácio Assane, muito boa tarde, Bonifácio. Vamos então continuar com as nossas notícias deste dia 30 de agosto. Cabo Verde vai receber mais de 200 participantes nacionais e estrangeiros para a reunião da Comissão Regional Africana da Organização Mundial do Turismo, e esta vai ser a 64ª reunião, portanto já vão em 64 reuniões da Organização Mundial do Turismo, a OMT, e esta reunião vai decorrer de 2 a 4 de setembro na Ilha do Sal. No mesmo período vai acontecer a segunda edição do Fórum Global do Turismo para o Investimento em África. Uma nota do governo diz que ambos os eventos vão decorrer sob o signo de investimento no turismo em África, numa altura em que todos os esforços estão concentrados na retoma e recuperação do turismo, bastante afetado pela pandemia da Covid-19. Com a realização dessas duas reuniões, o arquipélago quer ainda recandidatar-se a um segundo mandato no Conselho Executivo da OMT, como também assumir um papel mais ativo e atuante no seio da Comissão Regional Africana da OMT. Vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde os dois candidatos à segunda volta das eleições presidenciais de 5 de setembro, Carlos Villanova e Guilherme Posser da Costa, assinaram no sábado, com a Comissão Eleitoral Nacional, um termo de compromisso e de ética eleitoral. O documento de 4 páginas avança com disposições que visam garantir que as eleições de 5 de setembro decorram num clima de paz e tranquilidade e que sejam inclusivas, livres, justas e transparentes, observando as normas sanitárias. O acordo estipula que os resultados das eleições devem ser aceitos sem reclamações. Lembrar que São Tomé e Príncipe estava aqui numa crise devido a esta segunda volta das eleições e agora há uma data e há também este acordo. 1 milhão de crianças afegãs está em risco de sofrer desnutrição aguda grave se a situação no país continuar a deteriorar-se, alertou hoje o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. O alerta da organização surge no âmbito da crítica situação do país, do aumento da violência e do rápido colapso da economia. Se a tendência atual continuar,
o Unicef prevê que 1 milhão de crianças com menos de 5 anos no Afeganistão sofra de desnutrição aguda grave, uma enfermidade potencialmente mortal, disse em comunicado o diretor regional da Organização para o Sul da Ásia, George Laria Ajay. A situação do país foi-se deteriorando rapidamente desde 1 de maio, quando as tropas internacionais iniciaram a etapa final de retirada do Afeganistão, especialmente nos últimos 20 dias, em que a ofensiva dos Talibã se intensificou e os levou a conquistar quase todo o país numa questão de dias. Com o Talibã no poder desde 15 de agosto, com a tomada de Cabul, o país tem estado imerso no caos e no desespero de dezenas de milhares de pessoas a tentarem fugir, enquanto as forças internacionais prosseguem um processo de evacuação massivo para retirar cidadãos estrangeiros e a maior quantidade de afegãos em risco. Antes de continuarmos, nós ainda temos notícias sobre a Nigéria, sobre a Zâmbia e sobre o Sudão do Sul e, claro, temos ainda os nossos temas trending, o que é que está a dar pelas redes sociais. Mas antes disso, ler aqui mensagens de quem se juntou a nós entretanto. Vou ler a mensagem da Susana Duarte, que está em Moçambique. Ela diz 15h53. Aqui, 9h55 neste exato momento. Miguel Gregório, olá, boa tarde. Desculpa-me, quero saber qual é o tema a ser abordado. Miguel é um novo Washington foradense, está visto. Este programa é um programa semanal, que devido à pandemia da Covid-19 passou a ser transmitido a partir dos nossos estúdios improvisados e não dos estúdios da Voz da América. É um programa de notícias, são 30 minutos de notícias, mas que conta naturalmente por ser um Facebook Live com a interação dos nossos internautas, portanto, de quem assiste ao Washington Fora de Horas. Quem está no YouTube vê o nosso programa sempre em diferido, infelizmente, mas um grande abraço também a quem nos assiste no YouTube depois do programa estar disponível em diferido. Tonhão Jacob Fumo está ligado a partir da cidade de Maputo, a capital de Moçambique. Félix Coluano Nhar, boa tarde, voa acompanhando a partir de Namarrói. O julgamento está a acontecer e isso é bom, mas nós moçambicanos não acreditamos num sistema judicial que não é independente. Esta mensagem de Félix Nhar é sobre o julgamento das dívidas ocultas que está a decorrer desde a semana passada, entrou hoje na sua segunda semana e envolve aqui um caso do desaparecimento de 2,2 bilhões, se eu não estou em erro, eu agora, os números, muitos milhões de dólares, é um caso que envolve grandes nomes e que nós estamos a acompanhar. Portanto, vá a www.voaportugues.com e carregue em dívidas ocultas, vai ter toda a informação sobre este julgamento. Demba Jau, olá ouvintes da Voa Portuguesa, o meu nome é Demba Jau, sou bissau-guineense, estou ligada a partir da Turquia, na cidade de Sakarya. Uau, está longe o Demba. A Bara compatriota Abrão fala-nos da Huila, fala-nos exatamente do Lubango, portanto Lubango, capital da província da Huila, em Angola, e ele diz que a vida em Angola está pior do que do Afeganistão, o governo angolano não é sério. Maria de Lourdes Moreira fala-nos do Utah, aqui nos Estados Unidos. Eu acho que há muito tempo que a Maria de Lourdes não aparecia por aqui, pelo menos nos dias que eu apresento, que é à segunda-feira. O Cesartino gostaria de saber o horário em que as notícias são transmitidas em direto, portanto, Cesartino, às 9h30 da manhã de Washington, D.C. Portanto, o Cesartino está 6 horas à frente. Portanto, é às suas 15h30, se eu não estou em erro. Sintonize sempre a essa hora, de segunda a sexta-feira. Também temos o nosso programa de rádio, que é às 13 horas às 13 horas dos Estados Unidos, portanto, aqui da costa leste, portanto, 13 horas de Washington, D.C., portanto, mais 6 horas à frente que Moçambique também. E depois temos, à sexta-feira, temos saúde, temos o programa de saúde que também é transmitido em direto e é
às 12h30 aqui de Washington DC, mais 6 horas para si, e todos os outros agora vão fazendo as contas dependendo da sua localização geográfica, porque não temos só pessoas a assistir-nos em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, temos também na Turquia, temos no Brasil, portanto temos muita gente, então façam as vossas contas para assistirem ao nosso programa. Temos o João Embaixador Kimbel a partir do Uíge, em Angola, muito obrigada. Santos Rodrigues a partir de São Tomé e Príncipe, acabamos de falar de São Tomé e Príncipe. Boa tarde, Washington fora de horas, diz Ciso Machava, atentamente ao ecrã do meu receptor, para acompanhar o tão badalado julgamento, é verdade, das dívidas ocultas, e ele está a partir de Maputo. Temos também o Abel Mavu, acompanho a partir de Moçambique, na cidade da Beira. Estamos bastante apreensivos até ao desfecho do caso das dívidas ocultas, até que os gatunos, diz ele, devolvam o que roubaram ao povo. Esta é a mensagem de Abel Mavu. Flávio Inácio Gege, cordiais saudações, que seja um julgamento são, aguardamos resultados fidedignos. Mos we on, diz aqui Flávio Gege. Miguel Gregório diz, nós cá em Angola estamos pior que na Somália, o saco de arroz de 25 kg está no valor de 350, imagine, com um salário base de 35.300 kwanzas. Estamos a sobreviver nesta Babilónia, diz aqui o Miguel Gregório. Eu estou a tentar ler as mensagens de toda a gente porque o nosso tempo está a correr e eu quero ter a certeza que eu respondo a toda a gente. Daniel João, Manuel Manilson está aqui em comunicação com a Susana Duarte. Celestino Fuca Mayamba, há quanto tempo, Celestino? Cá em Angola, no BIE, é boa tarde, mas sei que lá o período é matinal. Eu preciso saber como tem sido realizado o programa Angola Fala Só neste período da pandemia. Celestino tem de facto estado um bocado desligado de nós. Nós tivemos o Angola Fala Só gravado durante um bom tempo, portanto nós tivemos o Angola Fala Só até, se eu não estou em erro, setembro de 2020 e depois, por causa da pandemia exatamente, o Angola Fala Só passou a ser Saúde em Foco, e é um programa sobre saúde, sobre os nossos problemas, os problemas que temos por causa da pandemia e não só, pelo que eu peço ao Celestino que a hora não mudou, portanto a hora do programa é a mesma, que se junta a nós. À sexta-feira o programa continua a contar com a participação dos ouvintes, dos internautas, pode ligar para deixar as suas preocupações sobre saúde, quer seja pandemia, quer seja outra questão qualquer. Nós normalmente temos um tema todas as semanas, então vá ficando atento a nós para poder participar. A Maria de Lourdes diz que é verdade, ela já não aparece há muito tempo, mas ela vê o programa gravado por causa do horário. Muito obrigada, Maria de Lourdes, por essa sua companhia de sempre. Mamadou Embalossi a partir de Bissau e Leo Mas a partir de Maputo. Vamos então a outros títulos que marcam este dia 30 de agosto. Nós temos que na Nigéria o presidente Muhammadu Buhari apelou à união das comunidades para aliviar as tensões após a violência na cidade de Jos, que deixou dezenas de mortos. Jos, no estado do Plateau, foi palco de confrontos entre comunidades muçulmanas e cristãs, embora responsáveis locais digam que os recentes ataques são obra de criminosos e não de violência religiosa. Como medida de segurança, Jos e os seus arredores estão sob recolher obrigatório. Tanto os líderes muçulmanos Fulani como os representantes cristãos de Irigwe negaram que as suas comunidades estivessem envolvidas em ataques. As tropas nigerianas estão a combater uma insurreição jihadista de 12 anos no Nordeste que já matou mais de 40 mil pessoas e forçou mais de 2 milhões de pessoas a abandonar as suas casas. Parte do Noroeste e Centro da Nigéria há muito que se debatem com confrontos entre pastores nómadas e agricultores locais por causa da água e da terra. Mas a violência nessas regiões tem aumentado com o aumento dos ataques de bandos criminosos fortemente armados que assaltam e saqueiam aldeias, saqueiam gado e raptam para obterem resgate. No Sudão do Sul, o vice-presidente Riek Machar
rejeitou alegações de um ministro do gabinete de que ele e o ex-presidente Salva Kiir tinham feito um acordo para unir os seus exércitos no mais recente golpe no seu frágil processo de paz. O Sudão do Sul tem lutado com instabilidade crónica desde a independência em 2011, com Kiir e Machar envolvidos numa coligação instável após o fim de uma guerra civil de 5 anos. Segundo o anúncio de Marty Eli Alomouro, ministro dos Assuntos do Gabinete, a dupla aceitou um acordo de partilha do poder para permitir a criação de um exército unificado. Mas o gabinete de Machar disse que não se chegou a tal acordo. O processo de paz do país tem sofrido com anos de deriva e disputas pela criação de um comando unificado de forças armadas, uma componente-chave do acordo de tréguas de 2018 e uma potencial salvaguarda contra futuros conflitos. O acordo de cessar-fogo e de partilha do poder de 2018 pôs fim a um conflito que custou quase 400 mil vidas, mas a desconfiança persistiu, com muitos dos quadros superiores de Machar a queixarem-se de terem perdido no âmbito do acordo com o partido no poder. E na Zâmbia, o recém-eleito presidente Hakainde Hichilema nomeou no domingo novos chefes militares e substituiu todos os comissários da polícia depois de prometer acabar com a mão pesada do regime anterior. Grupos de direita acusaram o antecessor de Hichilema, Edgar Lungu, de liderar uma repressão brutal contra a dissidência. O próprio Hichilema, que tomou posse na semana passada, foi preso mais de uma dúzia de vezes durante a sua carreira política e fez da restauração das liberdades um elemento fundamental das suas promessas eleitorais. Num discurso televisivo nacional, Hichilema também exortou a polícia a realizar verificações minuciosas antes de deter suspeitos. Durante o seu discurso de tomada de posse na terça-feira, prometeu reprimir a brutalidade política e a repressão, tranquilizando os meios de comunicação social independentes que já não enfrentariam gás lacrimogéneo nem encerramentos. Essas são as notícias, as principais que marcam o dia de hoje, mas continuem sempre ligados a nós em www.voaportugues.com para mais notícias, mais reportagens. Entretanto, ligou-se a nós Kebriz Lucas Banze e Demba Jau diz que na Turquia o clima está bom e estão agora nas 17 horas no horário local. Muito obrigada, Demba Jau, pela partilha. Vamos então aqui lembrar que o Angola Saúde em Foco, o nosso programa de saúde semanal, é à sexta-feira e nós aceitamos as inscrições já. A partir de agora fica aqui o número de WhatsApp para o qual podem se inscrever ou enviar perguntas, enviar dúvidas, comentários, sugestões para o nosso WhatsApp +1 202 251 9466, é o WhatsApp da VOA. Podem enviar mensagens para o nosso número e sugerir até temas para falarmos no Angola Saúde em Foco, que é um programa de saúde para toda a gente. E se perderam, se por acaso não viu o programa da semana passada sobre endemias e necessidades especiais, já deixei aí o link, faça favor de clicar e partilhar. No website da VOA, o artigo mais lido até o momento é sobre as dívidas ocultas. E o título é o seguinte: Dívidas ocultas, da indefinição processual às revelações de lobbies e lobistas. O filme das audiências do julgamento mais esperado nos últimos anos, em Moçambique, que arrancou no dia 23, começou com um momento quase invulgar, a indefinição do Código Penal pelo qual se devia guiar. E por isso, aqui está um link que explica mais sobre este tema. E nas redes sociais nós perguntamos a sua opinião. Depois do Talibã ter assumido o poder no Afeganistão, os afegãos estão a tentar sair do país temendo pela sua vida. A pergunta é: países africanos devem oferecer-se para receber refugiados, à semelhança do Uganda, que está a acolher refugiados do Afeganistão? E há algumas respostas aqui que nós recebemos. Ademar Rangel diz que, na sua opinião, os países que estão a terminar a missão militar no Afeganistão é que devem receber os refugiados. Os países africanos têm os seus próprios problemas, que não são poucos, diz Ademar Rangel. Ele diz que quem andou a invadir o Afeganistão que fica com as consequências do que andou a fazer. Palavras de Ademar Rangel.
Arlinda Andrade diz: é um dever humano, a África deve receber os refugiados porque isso é um problema internacional. Quero desde já agradecer a toda a gente que responde aos nossos inquéritos, participa, partilha e desejar uma continuação de uma semana fantástica. Foi o Washington Fora de Horas desta segunda-feira. Amanhã e depois, até sexta-feira, há mais Washington Fora de Horas, às 9h30 de Washington, D.C.